Olá, meu amigo, como vai? Tudo bem? Meu nome é Kleber, Pastor Kleber. Eu sou examinador da literatura do Antigo e Novo Testamento, também sou examinador da literatura do conservadorismo e também sou examinador da literatura do progressismo, que é a maior literatura da face da Terra. O cristão e a política. Nós sabemos que 99% dos cristãos não querem falar de política e não querem se envolver com política. Tudo bem. Só que, infelizmente, os teus inimigos, os filhos do diabo, que te odeiam e odeiam a igreja e também odeiam a cultura de Deus que está inserida dentro da sociedade dos homens, eles vão trabalhar para cancelá-la. E o Tiririca vai falar de política por você. Vocês vão saber qual é o verdadeiro papel de um político. O meu é esse aqui, que é bem macio. O outro ralha muito a minha bunda. Esse aqui é tranquilo. Esse aqui é ótimo. O Romário vai falar de política por você. O Alcolumbre vai falar de política por você. O Nine vai falar de política por você. O Bolsonaro vai falar de política por você. O Trump vai falar de política por você. O DJ Vance vai falar de política por você. O Maduro vai falar de política por você. E estes homens não estão nem aí para o nome sagrado de Deus. Você precisa entender que o mundo dos homens ele é regido por leis. E existe um parlamento para isto. Se bem que o parlamento que aí está hoje, ele só está ali de fantoche, né? Aquilo ali aquilo ali é só uma figuração, porque quem governa o verdadeiro país hoje é o Supremo Tribunal Federal, mas isso não se dá somente no Brasil, isso se dá em muitos países também da Europa. Mas isso é vídeo para uma outra questão. Então veja, você precisa entender que leis governam o mundo dos homens. E se você não tem cristãos envolvidos na política, você pode esperar o seguinte, meu amigo. Você não vai ter liberdade para pregar a palavra nas ruas, você não vai ter liberdade para evangelizar nas ruas, porque leis serão aprovadas no parlamento e irão te proibir de pregar a palavra de Deus nas ruas. Porque eles começam assim, isso já acontece na Europa. No regime, que eu já posso chamar de regime britânico, que eles estão substituindo uma sociedade por outra, a Europa ela está sendo dominada, ela está sendo tomada pelo islamismo. E não tem conversa, não vai mudar. Veja, eles aprovaram leis que proíbem o cristão de evangelizar nas ruas. Eles aprovaram leis que proíbem o cristão de protestar contra o aborto. Então, tudo vai passar pelo parlamento, pelo Congresso Brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal. E lá eles vão aprovar leis para você não pregar a palavra de Deus como ela é. Se bem que você já não faz, né? 95% da igreja ela já não prega a palavra de Deus como ela é. Ela substituiu o verdadeiro evangelho de Cristo pelo evangelho dos homens. Ela prefere guardar a tradição dos homens do que guardar o mandamento de Deus. Então, é muito importante que você compreenda que você precisa sim falar de política, você precisa conversar com os teus irmãos de política. Porque se você não entender como funciona o Congresso Nacional, se você não entender como funciona o Supremo Tribunal Federal, se você não entender para que serve o TSE, se você não entende para que serve o TSJ, se você não entender como funciona estes tribunais superiores, você será literalmente ridicularizado, titerizado. Veja, o povo evangélico,
Ele não entende absolutamente nada destes tribunais. O povo evangélico não consegue entender que o policial ele não tem autoridade, ele é agente de autoridade. Quem tem autoridade é o juiz. O policial, quando te aborda na rua, ele não pode pedir o teu documento. Você não tem obrigação de sair às ruas com documento. Isto não está na Constituição Federal. O policial, quando ele te aborda dentro da Constituição Federal, se eles não cometessem crimes, eles deveriam perguntar o seu nome e perguntar o seu endereço. Ponto. É isto que a Constituição Federal exige que eles façam. Eles fazem? Não. Eles pedem o nosso documento. Por quê? Porque eles importaram essa arbitrariedade, esta tirania dos países eslavos e trouxeram para cá. Então cometem crime. Por que cometem crime? Porque mais de 90% da população não consegue compreender, não entende de política, não entende de leis. Por quê? Porque acha que é cristão e não tem que se envolver nisso. Tudo bem. Se você acha que você não tem que se envolver nisto, beleza. Agora, você não pode esperar estar num estado com liberdade de expressão, com liberdade de manifestação, com liberdade de propriedade, com liberdade para você prosperar. Você não pode esperar por nada disto, você não pode esperar viver num estado, num país onde as leis são cumpridas principalmente por aqueles que você colocou lá, que você votou, mas você não participa de nada disto e ainda proíbe os membros da tua igreja de participarem. Você precisa entender o seguinte: se você não tem estrutura intelectual e espiritual para se candidatar a um cargo político, você não tem estômago para se relacionar com esses homens, porque você entende que a política ela não trabalha com a verdade. Quem trabalha com a verdade é o pastor, pelo menos ele deveria, né? Agora, no final dos tempos, a probabilidade de você encontrar um pastor que pregue a Bíblia como ela é raro. Existe, mas já virou raridade. Então quem deveria trabalhar com a verdade, ou quem trabalha com a verdade é o verdadeiro pastor. A política não trabalha com a verdade, a política é a arte de enganar, a política é a arte de mandar, a política é a arte de obter poder, de obter autoridade, de você ter autoridade para mandar uma pessoa executar um trabalho para você, de uma forma ou de outra, ela vai ter que executar aquele trabalho. Isto é política. Esta mesma política, ela tem ojeriza a igreja. Por isso a importância da bancada evangélica dentro do Congresso. Porque eu tenho convicção de uma coisa: se a bancada do Congresso não estivesse lá, amigo, acredite numa coisa: a condição da igreja no Brasil hoje estaria muito pior. Mas muito pior. Porque você precisa entender que se tu está num país onde 100% dos evangélicos eles acham que eles são seres espirituais, somente espirituais, eles não são seres sociais. E aí você, 100% da igreja, não quer saber de política. Sabe o que vai acontecer? Eles vão fechar a igreja. Eles vão fechar a igreja, eles vão constituir leis, as leis serão aprovadas e eles vão fechar a igreja. E você vai congregar onde? Você vai entrar numa igreja para congregar com quem? Porque você precisa daquele espaço ali. Ah, eu sou uma igreja. Tá, se você é uma igreja, então me revela as suas obras como igreja, como a verdadeira igreja, a do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Me revela as ações de uma verdadeira igreja. Me revela os sinais de que você
é uma verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja, ela compreende que a igreja templo, ela fora constituída pelo Criador. E aquele lugar, o templo que fora constituído, é uma ordem, é um imperativo categórico do Criador. Você sabe que você tem que estar lá dentro, porque é o único lugar onde você consegue se desenvolver como pessoa. E como que eu, ser humano, consigo me desenvolver como pessoa? É por meio da pancada, é por meio do aborrecimento, é por meio do confronto, é por meio do constrangimento. É por meio de eu ser posto à prova pela palavra que sai do altar. A palavra que sai do altar, quando ela chega até mim, ela chega para me confrontar, para me constranger, para me colocar à prova. É desta forma que eu começo verdadeiramente a me libertar da cultura diabólica e maligna que ainda está dentro de mim. Porque eu estou num corpo de carne e este corpo de carne ele deseja. O que ele deseja? Ele deseja o mundo de Deus, ele odeia o mundo de Deus. Quem deseja, quem se curva, quem tem necessidade do mundo de Deus é o meu espírito. E eu só posso me fortalecer espiritualmente falando, lendo a Bíblia, examinando a palavra de Deus, orando em espírito e em verdade e estando dentro de uma congregação. Por que eu tenho necessidade de estar dentro desta congregação? É simples. Ali dentro está o joio e o trigo. Ali dentro tem trocentos planetas que são distintos de você em humor, em cultura, em inteligência, em sabedoria, em projetos de vida e afins, em temperamento. Então vai haver o quê? Vai haver o choque, vai haver a divergência, vai haver muitas das vezes a provocação, ok? E o ser humano ele só consegue se desenvolver dentro desta plataforma. Por isso Deus constituiu a igreja. Você nunca vai conseguir se desenvolver assistindo o culto da sua casa online. Você precisa ter esse choque. Por isso Deus sabe que dentro da igreja tem dois povos, os filhos do capeta e os seus filhos. Deus é tão bom que deixou os filhos do capeta lá dentro, que ele poderia tirar os filhos do capeta de lá. Mas ele deixou lá. E por que ele deixou lá? Para você olhar o comportamento dos filhos do diabo e o comportamento dos filhos de Deus. Tu tá de fora observando. E aí você vai escolher quais destes dois comportamentos, quais destas duas ações, quais destas duas culturas você deseja seguir, você deseja trazer para a sua vida. Por isto a importância de você estar dentro de uma igreja. Na sua casa, dentro da tua família, você não tem essa oportunidade. Porque lá na igreja, a palavra que deveria sair do altar é aquela palavra de arrependimento. É aquela palavra de você se autoanalisar, de você perceber, de você entender se você é a verdadeira igreja ou se você é uma igreja falsa. Então, a importância do cristão se envolver na política, dele discutir a política, dele debater a política, dele sim entender que ele precisa falar sobre a cultura de Deus dentro do mundo dos homens. Você está entendendo? Tu vê que eu não uso o termo religião, porque o que é religião? Religião é a própria política, porque a religião trabalha com a mentira. Trabalha com engano, trabalha com a trapaça. São homens prepotentes, são homens arrogantes, são homens hipócritas, são homens malignos que estão ali para enganar. Isto é religião. Então, quando você que está dentro da igreja, você que é pastor, evangelista, presbítero, diácono, você não tem esse entendimento que você não é um religioso. Você é um filho de Deus e dentro de você está sendo derramada a cultura de Deus e você precisa reunir a igreja para debater a Bíblia. Tem que discutir a Bíblia com os teus irmãos, que é a única forma que a gente consegue se desenvolver. É a única forma que a gente consegue
alargar o nosso entendimento. É a única forma que a gente consegue encontrar sabedoria. Não existe uma outra forma, meu irmão. Não tem conversa. O caminho é este, o caminho é realmente estreito, o caminho é realmente muito difícil, porque se fosse fácil, todo mundo estaria dentro da casa de Deus. Então, é muito importante que você entenda que você tem que estar dentro de uma igreja e dentro da igreja você precisa debater a política. Agora, Kleber, pastor Kleber, eu não tenho estrutura intelectual, espiritual ou emocional para ser um político. Eu também não tenho. Não dá para mim. Eu não consigo ter relacionamento com canalhas. Eu não consigo me relacionar com vagabundos, com pilantras. Para estas pessoas eu dou a palavra, e aquela palavra que você sabe. Aquela palavra. Eu entrego a palavra a ele. Veja, eu prego para ele porque Deus não me constituiu como juiz. Eu sou um guia espiritual, eu sou um pastor. Eu não tenho autoridade para balizar a terra, para saber se a terra merece a palavra ou não. Deus não me deu tal autoridade. Eu prego a palavra para ele. Eu dou a oportunidade para ele de ouvir a palavra de Deus. Esta é a minha função. Então, enquanto você não entender, enquanto o cristão não entender o que tem na igreja de pastores com milhares de seguidores, dizendo que não fala de política e não quer ninguém falando de política no canal dele, o que ele não consegue entender é que ele está dando a chave das bênçãos que Deus quer implantar na vida dele, na vida dos seus seguidores, na vida das suas ovelhas. Ele está entregando na mão do capeta, porque ele não quer falar de assuntos. E se você não fala de assunto, você não aprende, você não se desenvolve. Você está entendendo? Você não pode ensinar e você não pode aprender porque você ignora aquilo. Então é muito importante que você entenda o seguinte, que a liberdade para externalizar a cultura de Deus no mundo dos homens, você quer cumprir o seu chamado aqui e agora no mundo dos homens, fazer o evangelismo por meio da palavra ou até mesmo pelas redes sociais, como eu faço, você precisa se envolver na política. Quando eu digo se envolver, não é ir para o parlamento, não é ir para o congresso, é você entender como que funciona essa engrenagem. Porque é por meio do parlamento que eu tenho liberdade para divulgar a cultura de Deus no mundo dos homens. Se eles aprovarem uma lei lá, meu irmão, acabou a igreja. E você precisa entender isso. Espero que esse vídeo possa verdadeiramente somar com você. E eu te peço, não deixe de se inscrever no canal, colocar um comentário aqui embaixo discordando ou concordando, compartilhar o conteúdo para a sua rede social, fazer com que esse canal ganhe relevância dentro da plataforma do YouTube, para que a palavra de Deus, esta palavra maravilhosa, que eu trabalho com a verdade, não é a minha verdade, mas a verdade da palavra, possa encontrar outras pessoas que precisam verdadeiramente receber de Deus a sua palavra. Nos veremos no próximo vídeo, um abraço e até lá, tchau.